Oi, gente. Eu assisti ao primeiro debate dos candidatos a prefeito de Salvador que aconteceu na Bandeirantes e gostaria de trazer aqui alguns dos destaques e algumas coisas que eu achei interessantes no debate. Eu fiz anotações, mas eu decidi trazer assim minhas impressões e se por acaso depois eu avaliar que ficou alguma coisa faltando, aí eu faço um novo vídeo sobre isso. Também tenho boas notícias para vocês. Segunda-feira eu vou ter um diálogo com o economista Paulo Gala, um excelente economista. Acho que nós vamos ter uma conversa muito boa. Vai ser às 18 horas a live. E na terça-feira, se tudo der certo, a gente finalizou os detalhes aí. Os galãs feios vão aparecer aqui no canal A Nova Máquina do Tempo para a gente falar sobre qual é o pior ministro do governo Bolsonaro e outros assuntos, não é? Enfim, acho que vai ser uma live bem legal, a terça-feira, às 5 horas da tarde. Falando sobre a Prefeitura de Salvador, algumas coisas ficaram claras no debate. A primeira coisa foi que ninguém no debate estava tentando construir uma aliança com Bruno Reis, que é o candidato do DEM, que é o candidato que era vice de ACM Neto e que é o líder nas pesquisas no momento, com cerca de 30 e poucos por cento das intenções de voto. Bruno Reis, eu imaginava que talvez algum dos candidatos de partidos menores, né, talvez estivessem tentando ser, digamos assim, elogiosos ou de alguma forma acomodadores para pensar em uma aliança no segundo turno. Não, todos os candidatos foram críticos da administração, não apenas a esquerda, que eu já esperava, né? A Major Denise e a Olívia Santana, a Major Denise do PT e a Olívia Santana do PCdoB, e o Tom Coelho do PSOL, mas até dos outros partidos também, que não são exatamente tão de esquerda assim. Celcinho Contrim, inclusive, foi engraçado, ele citou o Andrew Yang dos Estados Unidos. Que o Andrew Yang tinha uma coisa que ele dizia: nem esquerda nem direita para frente. Ele disse exatamente isso, né? Eu não sei se ele sabe que ele estava citando o Andrew Yang, mas foi um momento engraçado. Então, do ponto de vista tático, ficou claro que todos ali estavam bastante críticos ao líder das pesquisas, Bruno Reis. Os blocos, o primeiro foi sobre turismo, e o Wilton Coelho, do PSOL, disse uma coisa interessante, ele disse, importante, eu acho. Ele disse que os lucros do turismo na cidade turística como Salvador ficam concentrados nas elites e que é necessário ter uma política de turismo que reparta mais esses lucros, esses recursos com a classe trabalhadora, que valorize a classe trabalhadora e a população local. E ele propôs até a criação de um banco da cidade de Salvador, para que não ficássemos reféns apenas dos bancos privados, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, enfim, do Bradesco. Ele citou os bancos, né? Uma outra coisa importante que o Wilton falou e que aí entrou em muita consonância, né? Então entrou em muita sintonia, não é? Com o que eu defendo aqui no canal, é porque ele basicamente defendeu a democracia ampliada no nível local. Foi até engraçado ver o Wilton Coelho defendendo isso, né? Para perceber que é uma ideia que realmente está em voga, não é? Essa ideia de uma democracia mais radical, de uma democracia mais participativa. Ele basicamente disse que pessoas em postos-chave seriam escolhidos pela população, que ele ia chamar a população, que existiria um orçamento participativo deliberativo, ou seja, um orçamento participativo que as pessoas iriam decidir o caminho realmente do dinheiro e tudo mais, e quais as prioridades. Que é uma forma de democracia muito mais intensa e muito semelhante ao que eu tenho defendido já há muito tempo, desde do meu livro publicado em 2007, a primeira edição da Nova Máquina do Tempo, na Saraiva foi em 2008, né? Agora está na Amazon, né? Vocês podem inclusive adquirir o livro por R$ 9 no comentário fixado. Normalmente tem o link do livro, vocês podem adquirir. E nesse livro tem um capítulo chamado Democracia Ampliada, que é o primeiro esboço que eu escrevi sobre esse tema. Que na verdade não é uma ideia original minha. Eu estou fazendo uma síntese de uma tradição
muito antiga, né, que é, é, mais claramente desde o século XIX já defendia algo nesse sentido e que foi passando por várias modificações e tal, e que tem raízes até anteriores, se a gente for buscar. Então, o Wilton teve esse mérito, né? Olivia Santana, ela fez uma acusação bem poderosa em relação ao Bruno Reis, quando ela lembrou de uma reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que boa parte dos contratos da prefeitura tem sido feitos com aliados do, do ACM Neto, da família de Antônio Carlos Magalhães, e aliados estariam sendo altamente beneficiados numa política tipicamente patrimonialista, né? A política do uso privado da coisa pública para beneficiar seus aliados, que o Antônio Carlos Magalhães foi uma das pessoas que aperfeiçoou essa política aqui na Bahia. Aperfeiçoou, eu estou sendo irônico, mas enfim. E ela lembrou dessa reportagem e várias outras críticas foram feitas em relação à administração a Semineto Bruno Reis. O apoio deles, por exemplo, à reforma administrativa e à reforma da Previdência, Hilton bateu nisso e a Olívia Santana também comentou. A Major Denise, eu acho que ela foi bem em alguns momentos do ponto de vista da conexão pessoal, eu acho que ela se expressou bem e ela tem na luta contra a violência, a luta é, que combate a violência doméstica e a violência contra a mulher, não é? Ela tem um histórico interessante. Mas em alguns momentos eu achei as respostas da Major Denise um pouco vagas, não é? Mas eu acho que no cômputo geral ela foi relativamente bem e eu acho que ela fez uma estratégia muito de tentar se conectar no nível emocional com a população mais pobre e tal. Ela tem uma série de estratégias no debate fazendo isso. O Bruno Reis, que é o que lidera as pesquisas, a estratégia dele foi fazer um marketing quase que permanente da atual gestão, lembrando programas da gestão, lembrando o que foi feito e foi engraçado porque teve um determinado momento que ele usou uma linguagem que o PT usava, que era aquela coisa nunca antes na história do Brasil, ele nunca antes na história de Salvador. Foi engraçado ele usar, deve ter sido um ato falho, né? Mas ele usou esse estilo linguístico que é meio que marketing que o PT usava no passado. Não sei qual foi o marqueteiro que inventou isso, mas enfim. É, o debate teve alguns momentos assim muito engraçados, né? Tem um momento que o Bacelar, um outro candidato, fez uma pergunta para o Bruno Reis e o Bruno Reis meio que parecia um sabão, né? Não respondeu. E enquanto o Bruno Reis não respondia, o Bacelar ficava olhando assim com a cara de meme, assim. Eu não vou conseguir reproduzir, mas era uma coisa meio assim. Era uma coisa assim, como ele estivesse entrando em processo agudo de depressão. Foi assim, foi tão engraçado que na hora do debate eu falei, Débora, minha esposa, né? Débora, olha só a cara do Bacelar, porque ela estava só ouvindo o debate. Aí ela olhou e começou a rir, porque realmente foi hilariante ver esse elemento assim meio que irônico de um debate que ele estava querendo passar uma imagem de que o Bruno Reis não estava dizendo coisa com coisa e a câmera estava nele e no Bruno Reis. Ele sabia disso e usou da estratégia da câmera estar nele para, através da expressão facial, mostrar a reprovação. Não é? Tiveram outras coisas importantes no debate, mas assim os destaques maiores eu entendo que foram esses. Né? O pastor Isidoro, que é uma figura controversa aqui na Bahia, porque ele tinha sido acusado algum tempo atrás de maltratar pessoas com dependência química, e ele, inclusive, em uma fala, ele meio que se defendeu dessa acusação, não é? Aliás, a fala dele é engraçada, porque ele é curiosa, porque ele defendeu dessa acusação e se defendeu de acusações que nem foram feitas ali, mas que existiam no passado, né? Então ele foi meio que preocupado com se defender dessas acusações, né? Ele, segundo algumas pesquisas, é quem está em segundo lugar, né?
tem um determinado momento, eu acho que é importante lembrar isso, que o Wilton Coelho lembrou que o voto dele inicial foi a favor da reforma da Previdência, né? E aí ele lembrou que depois ele votou contra e tal. Esse foi um momento até curioso e que me motivou, que vai me motivar a fazer um exame desse histórico aí em um futuro vídeo. Esse vídeo inicial é um vídeo mais reação, né? Eu estou reagindo ao que aconteceu, mas eu vou fazer um vídeo analisando algumas das falas específicas e fazendo a checagem para ver quem estava mais com razão, e esse é um caso que vale a pena fazer uma checagem, né? Mas enfim, acho que o debate tem algumas características gerais que acho que é importante dizer. Embora o debate tenha sido em alguns momentos duro e agressivo, o debate foi muito civilizado, né? O Bruno Reis, por exemplo, que está liderando as pesquisas, ele veio com uma estratégia muito fechada de dizer o que ele tinha preparado para falar sobre a gestão. E ele não entrou em provocações. E eu acredito que foi orientado para isso, para não falar nenhuma bobagem, para não se ceder, para não ficar nervoso. Então, isso foi claramente uma estratégia, ou seja, ele manter aquela coisa do marketing da campanha. Não é? Várias pessoas, vários candidatos tentaram dar cutucadas e tal, lembrando do apoio às reformas do governo Bolsonaro que o Bruno Reis e o partido dele, o DEM, né, apoia. De uma forma geral, eu gostei da participação do Olívia Santana, da Major Denise, do Hilton Coelho. Acho que políticos que eu nem conheço muito bem a trajetória, né, o Bacelar, foi até relativamente bem. Mas eu não poderia falar sobre o partido dele, nem sobre ele, porque, enfim, não conheço direito. Então é aquela coisa, pode ser uma pessoa que se expresse bem ali na hora, mas pode ser que defenda interesses e represente grupos políticos que a gente pode, quando a gente investigar mais, ter até algum tipo de problema. E o destaque realmente ficou por conta do fato do Wilton Coelho do PSOL, ter defendido alguns elementos centrais de uma plataforma que eu defendo há muito tempo, né? Enfim, eu fiquei muito feliz de ver um político defendendo algumas dessas ideias de radicalizar a democracia. Mas, infelizmente, me parece, conhecendo a política baiana e a política de Salvador, que suas chances são muito, muito, muito pequenas, né? A esquerda aqui em Salvador, tende a se dividir entre a Major Denise e Olívia Santana e talvez, e com mais chances até, a Lídice da Mata, né, que não estava no debate, eu nem sei porquê, mas enfim, ela não estava no debate. Enfim, eu tenho me mantido mais atualizado em relação às questões nacionais, que são as que mais me motivam. Mas por sugestão de alguns inscritos e até por entender que é importante ver o que está acontecendo aqui em Salvador de mais de perto, eu resolvi acompanhar esse debate e separei uma série de questões que eu vou olhar posteriormente com mais profundidade. Não é? O debate já aconteceu há algum tempo, mas aí eu gravei esse vídeo logo depois de assistir e estou soltando agora para vocês. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e depois eu tento fazer uma análise mais pormenorizada de alguns aspectos. Essa foi mais uma reação para dizer para vocês o que é que eu captei do debate logo depois de ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.